Eu sou a Michelle, esse aqui é o meu canal, o meu quarto, eu espero que vocês se sintam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar de um livro que eu li há muito tempo, esse aqui, que chama O Menino do Dedo Verde. Basicamente esse livro conta a história de um menino que tem um poder especial. Ele é capaz de semear qualquer semente, mesmo uma semente morta, o que faz com que ele, na calada da noite, não na calada da noite tanto assim, porque ele é uma criança, ele consiga florescer sementes em lugares que costumavam ser frios e sem graças. Os muros de uma cadeia, a fábrica do pai dele, muros que costumavam ser cinzas e que as pessoas nem davam bola, elas simplesmente passavam e viviam e nem se atentavam que aquele muro existia. Ele era um grande nada, até que o Tistu vai lá e coloca flores, que são, assim, quando a gente pensa nas flores, algo muito simples, na verdade, né? É algo que, que o universo, que a natureza dá pra gente que tá lá. E que às vezes a gente só passa por elas, a gente nem se atenta. Mas no caso desse livro, quando eu paro pra pensar, eu li ele quando eu era criança, retomei recentemente, né? E eu fiquei pensando como um livro às vezes tem um sentido pra gente quando a gente é criança e esse sentido ele não se perde com o tempo, mas ele se transforma. E pensando em como as flores que o Tistu semeia pela cidade, que era uma cidade em que as pessoas só pensavam em trabalho e estavam ocupadas o tempo todo e tinham basicamente preocupações adultas, parei e fiquei pensando, tá, acho que foi por isso que o livro me marcou tanto e por isso que em algum lugar guardei ele aqui quando fui crescendo, porque o sentido dele foi se transformando, mas sempre teve um sentido pra mim. Acho que grandes livros que são feitos pra crianças, mas na verdade são feitos pra adultos, né? Tem sempre um pouco dessa sensação aí pra gente. E eu acho que todo mundo, você, jovem, adulto, que tá aí do outro lado, né? Ou adulto, que já é adulto há muito tempo, já deve ter passado por esse momento em que você se deixa contagiar pelo ambiente. Se o ambiente de trabalho, ou sei lá, durante uma viagem, ou na sua casa mesmo tá ruim, a sua energia vai lá embaixo. E se o ambiente tá bom, chega uma pessoa animada, né? Ou o ambiente tá animado por si só, a sua energia normalmente vai dar aquele upgrade, né? E pensando no Tistu recentemente, pegando esse livro aí, na verdade, de volta, né? Comprando ele já adulta, eu fiquei pensando na beleza dos pequenos gestos. Porque às vezes tem umas coisas que a gente só deixa passar, que a gente não percebe o quanto é importante até a gente não ter elas no nosso dia a dia. E eu acho que a gente acabou passando por esse processo, né, durante a pandemia, de justamente ser privados das coisas que a gente estava acostumado, de almoçar com um colega, de dar bom dia, de trocar fofoca na máquina de café, de até os pequenos desprazeres, às vezes pegar um ônibus, né, ficar esperando na fila, faz tanto parte da nossa rotina que às vezes a gente sente falta, porque a gente se habitua. E quando a gente, de repente, é tirado disso, a gente fica pensando, cara, o meu dia todo era composto por micro partes que de repente eu não tenho mais. E nesse período, essas pequenas coisas, que na verdade são grandes coisas se a gente parar pra pensar na importância delas, eu acho que fizeram com que amigos e familiares... Cachorro latindo, cachorro latindo. Foi o que fizeram com que amigos e familiares e pessoas com diferentes laços afetivos conseguissem manter minimamente a sensação de proximidade, apesar do distanciamento físico que a gente enfrentou e que a gente ainda enfrenta, né? Então, fazendo um paralelo aí com o livro, é engraçado como às vezes uma flor, um gesto, uma palavra bem colocada pode sim mudar o dia de alguém. Às vezes mais do que uma
grande, uma baita demonstração. É legal quando a gente recebe, não vou mentir. Mas, honestamente, eu tenho sentido falta dessas coisas que às vezes eu nem notava, né? Ou notava e eu dava quase como garantido, porque eu não esperava que uma pandemia viesse e tirasse tudo, né? Tirasse a possibilidade de aproveitar essas coisas diariamente. Eu tava ali viajando nas minhas férias no início do ano passado, aí eu voltei e eu não voltei. E acho que esse foi o primeiro grande baque que eu tomei, assim, né? Foi logo de cara, março, pá! E a primeira coisa que me fez falta foi não abraçar os amigos de trabalho que eu achei que eu abraçaria quando eu voltasse de férias. E aí eu pensei, vai ser barra, vai ser muito difícil. E não tava errada, né? Tá sendo difícil pra caramba. No período que a gente tá agora, a gente já passou por pelo menos um aniversário no meio de uma pandemia, né? Eu tô indo aí pro segundo, e eu não sei vocês, mas pra mim foi uma das épocas mais complicadas. Talvez justamente pela expectativa que eu tinha de ver os meus amigos, de ver pessoas, de poder comemorar em lugares abertos, né? Sem máscara de preferência. E não aconteceu, óbvio que não aconteceu, porque não ia, não dava, né? Não dava e não dá ainda. E acho que tinha muito dessa coisa de eu esperar talvez que em setembro as coisas estivessem muito melhores. E não estavam, a gente ainda tá longe de estar, mas aí a gente entra num paralelo enorme, né? Que rende vídeo pra vida inteira. E foram tantas mudanças, adaptações de trabalho, de rotina, de oscilações de humor, né? De aprender a lidar com essa ansiedade, com esse quarto que às vezes era escritório e com todo esse universo que não era nada familiar para nós, que às vezes é difícil de lembrar como era antes, para além dessa sensação, sabe, qual que é a palavra? Meu Deus, não é ausência. Saudade, né? Eu tenho saudade do escritório, eu tenho saudade dos meus amigos, eu tenho saudade, sei lá, de ir numa praia, eu tenho saudade de estar com pessoas que eu queria ver nesses lugares. Eu só sei que eu sinto falta. Eu nem lembro o que exatamente, só lembro o que é muito, né? E é até difícil, porque é 1 ano e meio de uma vida completamente à parte do que eu tava habituada, do que a gente tava habituada. E é engraçado, porque às vezes a gente pensa, ai, quero uma grande demonstração, como se isso medisse o tamanho do afeto, né? A proporção do quanto que a outra pessoa gosta da gente. E quem mede isso, né? A nossa expectativa, o número de curtidas do Instagram? Quem? Uma vez eu li em algum lugar a história de uma garota que ela tinha um relacionamento e tava tudo certo, e ele escutava ela e ele era compreensivo, mas ela tinha esse ideal das novelas, dos filmes, que alguém precisava, sabe, fazer uma grande loucura para provar o amor. E aí parecia que tava sempre faltando uma parte. E ela vivia em prol dessa coisa que ela não tinha, ao invés de aproveitar aquilo que tava ali, que era muito bom também. E assim como aconteceu quando eu li O Menino do Dedo Verde, eu pensei, cara, como existe beleza numa foto que a gente guarda com os nossos amigos, num áudio que a gente troca, numa mensagem que a gente recebe, num cartão, né? Eu acho que nessas coisas é onde a gente vai construindo os grandes elos, as grandes relações da nossa vida. E não sei você, mas você já parou pra pensar naquela ligação? Eu tenho uma amiga que às vezes a gente fica falando vários nadas. E é meio que só pra conversar mesmo. Não tem um grande acontecimento, nada. É só pra se fazer presente. Não é algo feito por protocolo. Precisamos fazer tal dia, tal horário. A gente simplesmente faz. E isso
é importante. Aquele áudio que às vezes você troca só pra ouvir a voz de outra pessoa, sabe? Uma mensagem que você manda e a outra pessoa não tá esperando e de repente ela fala, tá, você animou meu dia do nada. E eu acho que o vídeo é um pouco sobre isso, sabe? O Menino do Dedo Verde é um pouco sobre isso. Tem coisas que às vezes a gente não repara que faz diferença, até você ver que faz. Esses 2 anos, eles vão ser, não, eles já são históricos, né? Seja pelas perdas irreparáveis que a gente teve, pela mobilização monumental que a gente teve de cientistas pelo mundo inteiro para fabricar vacinas, para que basicamente pudessem salvar a humanidade desse vírus desconhecido até então. Mas tem algo que, assim, eu já sabia, mas acho que o sentimento foi se fortalecendo durante esse percurso, né? Porque bota a trajetória nisso. É o fato de que essas pequenas demonstrações, esses pequenos gestos, né? Aquela palavra, aquela mensagem que a gente recebe, que às vezes a gente se sente melhor só de ler, ajudam a equilibrar minimamente a balança enquanto a gente tá ali, né, lidando com todas essas transições, tentando equilibrar 1000 pratos e se manter assim mentalmente saudável, né? Porque saúde mental a gente fala, mas cara, é foda quando a gente tá sendo bombardeado de notícia ruim o tempo todo, né? Sejamos sinceros, parece que a gente não tem 1 minuto de paz. Então, se eu posso dizer algo para você que tá aí do outro lado, não subestime a força e o afeto que estão contidos nesses momentos. Eles são importantes, eles podem mudar o dia de alguém, como muitas vezes já mudou o meu. Às vezes a gente fica quebrando a cabeça, pensando como eu posso ajudar, o que eu posso falar. E às vezes a gente acaba não fazendo e não falando nada, né? E aquela mensagem ela se perde, ela fica ali no espaço pra ser mandada, mas nunca foi, sabe? E às vezes se ela tivesse sido, ela podia ser tudo que a outra pessoa tava precisando escutar.